Neste vídeo, vamos demonstrar o lema de Pitágoras, que foi apresentado no primeiro vídeo desta unidade. O lema de Pitágoras nos diz que o conjunto dos números racionais é insuficiente para que possamos medir todos os segmentos de reta. Para isso, precisamos de um conjunto numérico maior, que será exatamente o conjunto dos números reais. Uma consequência do lema de Pitágoras é que nenhum número racional pode ter o quadrado igual a 2. Em um segundo momento, iremos explorar dois conjuntos de números racionais positivos que nos serão úteis para futuramente provar que existe um número real positivo cujo quadrado é igual a 2. Esse número real há de ser exatamente a raiz quadrada de 2. Bom, a gente sabe de aritmética que todo número natural ele pode ser escrito como produto de potências de números primos. Então, esses PIs aqui são primos, números primos. E esses expoentes aqui, eles são maiores ou iguais que zero, né? No caso em que o expoente é zero, né, o primo correspondente ele não vai aparecer, né, na fatoração. Porque aí a potência vai dar 1. Mas eu sempre posso escrever qualquer número natural como produto de potências de números primos. Quando você eleva ao quadrado, o que vai acontecer, né? Então, isso aqui vai ficar elevado ao quadrado e esse 2 ele vai se distribuir aqui nas potências, né? Nos expoentes. Então, você vai ficar com uma fatoração assim. Tá certo? Então, a conclusão aqui é que sempre que você tiver um número natural que é um quadrado perfeito, ele vai se escrever como um produto de potências de números primos, onde todos esses esses expoentes aqui, eles vão ser números pares. Certo? Muito bem. Então, de posse dessa informação aqui, a gente já pode concluir a demonstração. Por quê? Porque a gente tem aqui que m sobre n ao quadrado vai ser igual a 2. Então, m sobre n ao quadrado vai ser igual a 2. Então, isso significa que o m ao quadrado vai ser 2 vezes o n ao quadrado. Ora, se o n ao quadrado, né, isso aqui é um quadrado perfeito, um número natural que é um quadrado perfeito, então, quando você for olhar isso como um produto de primos, de potências de primos, isso vai ser 2 elevado a R1, 3 elevado a R2, né, até o primo, né, que você quiser, né, e que apareça na fatoração do n ao quadrado, né? E repara, todos esses expoentes, eles têm que ser pares, como nós vimos lá atrás, né? De forma que, quando você multiplicar por esse 2, o que vai acontecer, né? Você vai concluir que o m ao quadrado é 2 elevado, né? Aí aqui você tem produto de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, o expoente aqui é 1, aí aqui vai ficar 2 elevado a R1 mais 1, né? E aí você vai repetir as demais potências de primos. E essa igualdade aqui ela vai te dar um absurdo, né? Por quê? Porque nós escrevemos esse número que é um quadrado perfeito como produto de potências de primo, né? Onde esse expoente aqui ele é ímpar, ele não é par. Tá certo? Então, isso dá uma contradição, portanto, esses segmentos aqui eles têm que ser mesmo incomensuráveis. E, em particular, nós demonstramos com esse raciocínio que nenhum número racional pode ter como quadrado o número 2, tá certo? Então, nenhum número racional ao quadrado pode ser igual a 2. Ok?
que nós vamos fazer agora é dar mais uma evidência de que o conjunto dos números racionais eles não cobrem todos os pontos da reta. Bom, vamos tomar esses dois conjuntos de números racionais aqui, positivos. O primeiro são dos racionais positivos cujo quadrado é menor do que 2 e o segundo dos que o quadrado é maior do que 2. Então, se a gente fosse colocar na reta assim, né, intuitivamente eles vão ficar desse jeito, né? Ou seja, todos os elementos do B não é difícil de você ver que eles são maiores do que os elementos do A. Então, eles ficam à direita dos elementos do A, tá? E aí o que a gente vai provar é que esse conjunto A, ele não tem elemento máximo e o B não tem elemento mínimo, tá? Então, a ideia é que aqui, né, você vai ter um buraco, né, no qual o A nunca vai conseguir chegar nele e o B também, os elementos nunca vão conseguir chegar nele, né? Sempre que você tomar um elemento R no A, você sempre vai conseguir pegar um elemento que vem depois, né? Um elemento S que vem depois e que também está em A, né? Então, assim, nunca você vai ter aqui um elemento máximo dentro do A, tá bom? E como é que a gente prova isso, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente dá um elemento R no A, né? E aí a gente vai provar que existe um elemento S em A tal que o S é maior do que o R, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? A princípio, a gente vai fazer isso definindo esse número S aqui, que vai aparentemente ser feito de uma maneira muito mágica, né? Aqui eu vou colocar R2 menos 2 e aqui eu vou colocar R mais 2, tá certo? Bom, como R é um número racional, né? Então tudo que está envolvido aqui são soma, subtração, multiplicação e divisão de racional, então o resultado é racional, tá? Isso daqui é positivo, porque o R é positivo, né? E isso daqui é negativo, porque nós sabemos, né, pela definição, que o R ao quadrado é menor do que 2, né? Se o R pertence ao A, então ele é um número cujo quadrado é menor do que 2. Se o quadrado é menor do que 2, quando você pega esse quadrado e subtrai de 2, o resultado dá menor que 0, né? E aí, essa fração é negativa, porque o numerador é negativo e o denominador positivo. Com esse menos na frente, isso tudo aqui fica positivo, né? Então, o S é você pegar o R mais um número positivo, né? Então, a gente conclui que o S ele vai ser maior do que o R, né? Então, o que a gente tem que provar é que o S pertence ao A, né? Para fazer isso, o que a gente tem que ver, né? Bom, o S ele tem que atender às condições do conjunto A. Bom, o S é racional, nós já vimos isso. Ele é positivo, porque se ele é maior do que o R e o R é positivo, então o S também é positivo. A única coisa que falta para a gente concluir que o S está no A é que o quadrado dele é menor do que 2. Então, nós vamos fazer isso, né? Nós vamos pegar o S, né? Vamos elevar ao quadrado, né? E vamos ver que ele é menor do que 2. Bom, primeiro, o S, se você fizer o MMC aqui, você vai ver que isso vai dar, né? R ao quadrado mais 2R menos R2 mais 2, né? Juntando isso daqui tudo numa única fração. Então, você vai concluir que o S é 2R mais 2 sobre R mais 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar S ao quadrado menos 2, né? E vou provar que isso daqui é menor que 0.
Então eu elevo o S ao quadrado, né? Elevo em cima e embaixo ao quadrado, vai dar 4R2 mais 8R mais 4, e embaixo R ao quadrado mais 4R mais 4, menos 2. E aí, juntando tudo numa única fração, isso daqui vai ser 4R ao quadrado mais 8R mais 4, menos 2R2, menos 8R, menos 8, né? Então, eu posso cortar esse 8R aqui, e aí vai ficar 2R2, né, menos 4 sobre isso aqui, que é a mesma coisa que R mais 2 ao quadrado, né? Então, eu vou reescrever assim. E aí eu posso colocar o 2 em evidência, aqui em cima. E chegamos a essa fração, onde o denominador é positivo, né? Aqui, R2 menos 2 é negativo, então, portanto, essa fração aqui é negativa. Se S ao quadrado menos 2 é menor que 0, isso significa que S ao quadrado é menor do que 2. Portanto, conseguimos demonstrar que o S pertence ao A. Então, o que a gente fez aqui? Pegamos qualquer elemento do A e mostramos que existe um outro elemento do A que é maior do que ele. Então, esse conjunto A não pode ter um elemento máximo. Como que você prova que o S não tem um elemento mínimo? Exatamente da mesma maneira, tá? Você vai pegar agora um elemento R pertencente ao B, então ele vai atender a essas condições aqui, e não é difícil de você verificar que esse S com essa mesma expressão aqui, esse número S com essa mesma expressão, ele vai exatamente pertencer ao B, né? E ele vai ser menor do que o R, tá? Então, você consegue provar que, dado qualquer número no B, né, existe um outro número no B que é menor do que o número que você começou, tá bom? E assim você prova que o B não tem elemento mínimo. Bom, a pergunta que não quer calar agora é a seguinte: por que a gente tomou o S como sendo esse número aqui, né, com essa expressão? De onde surgiu isso? Né? Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? Nesse buraco aqui, né, onde os números do A eles chegam muito perto e os números do B também, quando você anda para trás, né, a ideia é que esse número vai ser exatamente raiz quadrada de 2, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Eu estou aqui com a reta real, o buraco aqui, né, que é o que a gente espera que seja o raiz de 2, e eu peguei um R aqui no A, né? O A é exatamente o conjunto de pontos que está desse lado esquerdo aqui, né? E o que a gente quer fazer é o quê? É escolher um S, né, que vai estar depois do R, né, mas ainda à esquerda desse buraco, né? E esse S ele tem que ser um número racional, não esquecendo disso, né? Bom, esse S, o que ele é, né? É você pegar o número R e somar, né, mais um número Dzinho, né? Então o S vai ser R mais um número D. E esse número D aqui, né, ele vai ser o quê? Menor que essa distância, né, do R até o buraco, né? Ou seja, o D ele vai ser menor que essa distância aqui, que é raiz de 2, né, menos R, é o que se espera. Bom, se você multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 mais R, né, como estivesse racionalizando, né, então esse número pode ser reescrito como que, né, embaixo raiz de 2 mais R
e em cima produto notável, né, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Lembrando aqui o seguinte, né, o R é racional e eu quero que esse S seja racional também, né? Então esse D, né, ele tem que ser um número racional. Então o que a gente faz aqui é o seguinte, né, pegar um número D, né, de forma que ele seja racional e menor do que esse aqui. E como que a gente pode conseguir isso de uma maneira bem simples, né? Basta eu repetir esse numerador dessa fração e aqui embaixo colocar um denominador que seja maior do que esse, né? E de forma que o resultado seja racional, né? Então, o que a gente faz aqui é trocar esse denominador por 2 mais R, por exemplo, né? A gente sabe que 2 vai ser maior do que raiz de 2, né? Então, esse denominador acaba sendo maior e aí essa fração vai satisfazer essa desigualdade, tá? Então, o candidato a S que a gente pode tomar é exatamente R mais esse quociente, 2 menos R2 sobre 2 mais R, né? Que você pode reescrever dessa outra forma aqui, né? Colocando o sinal de menos em evidência no numerador, e aí a gente tem que esse S é o candidato natural para poder tudo isso que a gente fez valer, tá bom? Então foi daí que a ideia que norteou, né, a escolha desse número S dessa forma.